Sabe o que é engraçado? Que quando eu falo para uma pessoa que ela tem que tratar das feridas emocionais para poder prosperar, e essa pessoa não entende o quanto isso impacta a vida dela, ela costuma achar que isso é esoterismo e que não tem nada a ver feridas emocionais, problemas emocionais com prosperidade. E geralmente é uma pessoa que não tem muito conhecimento ainda, ou que começou recentemente a busca por conhecimentos para poder prosperar na matéria. E é sempre essa busca frenética de querer prosperidade a todo custo, primeiro no material, né, e deixando de lado o espiritual. E por muito tempo eu fui assim. Né? E engraçado que a gente, quando se torna mentor, a gente acaba ensinando aquilo que foi a nossa dor para as outras pessoas. E essa é talvez a missão de muitas pessoas hoje em dia, de ensinar outras pessoas tudo aquilo que elas aprenderam na dor e não no caminho do amor. Porque o amor, ele é mais tranquilo, é um caminho consciente, é um caminho que você sente que foi feito para você aquele caminho, é um caminho com decisão que foi tomada baseada em experiências, baseada em vivências anteriores. Agora, quando você opta por caminhar pelo caminho da dor, e muitas vezes você vai por esse caminho porque você não tem muito conhecimento, não tem muita bagagem de amadurecimento, não tem bagagem de vida, né? E não tem experiências de pessoas em volta para poder te aconselhar ou para poder também te guiar, né? Como um mentor, como um guia. E você acaba indo no caminho da dor porque acredita que aquele caminho é o mais fácil. Geralmente acha que é o mais fácil e na verdade não é. Ele acaba sendo um caminho desafiante. E quando a gente está falando de questões emocionais, a gente está falando basicamente de todas as pessoas que estão neste planeta vivendo essas existências humanas. Porque todas as pessoas, pelo simples fato de estar viva, têm questões emocionais a serem tratadas. Seja dessa existência, ou de uma existência anterior, ou de uma lá no início das suas existências, ou de qualquer existência que ela tenha vivido com alguém e gerou algum débito, algum karma, gerou alguma dívida, algum contrato que essa pessoa assinou e está pagando nessa existência. Ah, Eduardo, a gente assinou o contrato numa existência passada e tem que pagar nessa? Inconsciente, talvez tenha. A gente não faz contratos e votos em outras existências e acaba descobrindo nessa, por exemplo? Por exemplo, vou te dar só um dos mais simples aqui. Um padre, um pastor, uma pessoa que decide caminhar pelo caminho da religião. Nossa, ficou redundante. Uma pessoa que decide, que opta por caminhar no caminho de uma religião, que ela vai ser um sacerdote ou uma sacerdotisa, que ela vai pregar o caminho religioso do qual ela optou por seguir. Ela tem que mostrar e incentivar outras pessoas o caminho da fé, através daquilo que ela está aprendendo e através daquilo que ela está vivendo. E muitas vezes, para viver essa vida religiosa, nessa existência ou em outras existências, ela teve que assinar um voto de pobreza. Assinar um contrato de pobreza. O que é um contrato de pobreza? É um contrato de que você será o mais humilde possível, não desfrutando dos materiais daquela existência ou dessa, para poder se mostrar limpo, humilde perante ao Criador, perante ao Cristo, perante a entidade que ela está servindo. E quando a gente é um sacerdote, estou te falando isso porque eu acredito que eu fui um sacerdote, a gente faz votos de pobreza. E esses votos de pobreza, eles estão lá na nossa alma. Então a gente opta por não consumir coisas da matéria, a gente opta por não comprar coisas da matéria, do mundo material. A gente basicamente anda com uma túnica e uma corda amarrada em volta do corpo. E um chinelinho bem simplesinho. Mesmo que você receba de presente de outras pessoas um carro, uma casa, ou que você ganhe roupas, que seja roupa simples, roupa luxuosa, você
não ficará com aquilo, você vai doar para outras pessoas. Ou se você receber uma quantia de dinheiro ou recebeu, você vai dar aquilo para a obra da criação. Isso se chama assinar um voto de pobreza. E quando a gente traz isso para essa existência, e nessa existência você não quis mais ser um sacerdote ou uma sacerdotisa, por exemplo, e você quer prosperar, ou você quer acumular bens materiais, quer ganhar dinheiro, quer ser um empresário, quer dar emprego para outras pessoas, quer ajudar a obra da criação de outra forma, você precisa eliminar esses contratos espirituais de outras existências para poder ficar livre desse contrato e poder prosperar nessa existência. Estou te falando isso porque é uma das minhas experiências e é de muitas pessoas. E você não precisa ser apenas sacerdote para poder assinar um contrato de pobreza. Você pode ter sido uma pessoa muito humilde, muito simplesinha de várias vidas, que foi catequizada a viver uma vida pobre e humilde, a viver uma vida escassa para poder entrar no reino dos céus. E muita gente interpreta a Bíblia ainda dessa forma. E isso é assinar um contrato de pobreza, um voto de pobreza para poder não prosperar e continuar adorando ao Cristo daquela Bíblia, ou daquele livro, ou daquele Alcorão, enfim, de qualquer religião que seja, que faz com que você se mantenha naquele nível de conhecimento. E aí você tenta prosperar de alguma forma e não consegue entender por que a sua vida não anda para frente. Você arruma emprego e não para nos empregos, você até ganha dinheiro e o dinheiro não para na sua vida. As oportunidades, elas aparecem para você, mas elas de repente somem e você não entende por que sumiram essas oportunidades. Às vezes você é uma pessoa com sorte, sabe? Faz um jogo de loteria e até acerta números, 2, 3 números, mas nunca passa disso, porque você ainda está com a energia e vibração daquele contrato que você fez de alguma existência. Se não foi de alguma existência, pode estar ainda nessa existência, você mesmo estar fazendo isso nessa existência inconscientemente. Então, Eduardo, você está querendo dizer que nós trazemos de outras existências contratos que a gente fez de outras vidas nessa vida? Sim, inconsciente. Porque se fosse consciente, você saberia. Inconsciente porque o véu do esquecimento não te faz lembrar que você fez esses contratos. Ah, mas deveria fazer a gente lembrar, né, Eduardo? Deveria, mas não faz. Porque senão, se o véu do esquecimento não funcionasse, a gente lembraria outras coisas juntas. E aí causaria mais problemas. E eu já fiz um vídeo falando sobre o véu do esquecimento aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida relacionada a este tema, entra aqui nos vídeos que tem um vídeo só específico falando sobre o véu do esquecimento. Mas então, Eduardo, você está querendo dizer que então eu não estou prosperando, eu não estou conseguindo atingir o meu sonho, o meu objetivo de vida material, porque talvez eu esteja com emoções e feridas emocionais, ou contratos espirituais, ou dívidas kármicas lá do passado ou dessa vida? Sim. E como que eu descubro isso? É muito simples. Começa a analisar tudo que você já tentou conquistar na sua vida e não deu certo. Às vezes, as oportunidades elas foram ótimas. Às vezes você teve ótimas empresas para trabalhar, mas não durou nessas empresas. Você já ganhou muito dinheiro, mas o dinheiro não ficou na sua vida. Você já se relacionou com pessoas que são extremamente prósperas, mas essas pessoas não conseguem parar na sua vida porque elas sentem repulsa de você. É como se você a afastasse delas. Você afastasse essas pessoas para longe de você, ou por algum comportamento seu, ou pela forma como você trata essas pessoas, ou por não conseguir entender como funciona a hierarquia, porque quando a gente tem problemas com hierarquias, a gente também tem problemas de relacionamentos.
ou por essas questões que eu te falei, que são inconscientes e a gente não entende o porquê que a prosperidade não para na nossa vida. Precisa fazer algum tipo de tratamento espiritual, Eduardo? Nem sempre. Nem sempre você vai precisar fazer algum tipo de tratamento espiritual, porque às vezes está explícito. Só isso que eu te falei, se você começar a identificar, você já vai entender os pontos que você precisa melhorar. Como quebrar votos de pobreza? Existem milhares de técnicas de quebrar votos de pobreza e contratos que você tem assinado em outras existências para poder prosperar nessa existência. Só que o mais importante disso tudo desse vídeo é você reconhecer que talvez você tenha bloqueios emocionais, problemas emocionais que necessitam de cura. E essa cura muitas vezes só vai vir depois do seu entendimento de que a maior barreira e o maior bloqueio de você atingir um nível de prosperidade na sua vida pode ser algo que você fez lá no passado e que só agora está se manifestando em forma de bloqueio. E eu só estou compartilhando esse tipo de vídeo porque eu já reconheci que eu fiz um voto de pobreza no meu passado. Que eu assinei um contrato espiritual do qual eu iria me dedicar a uma religiosidade específica, como um sacerdote. E eu precisaria abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos e do meu ego para poder servir aquela entidade daquela época, daquela existência. Como você descobriu, Eduardo? Eu tive 3 opções, eu tive 3 formas de buscar entender isso. Quem já conhece a minha história sabe que desde o início desses vídeos eu já falei que quando eu comecei a minha reforma íntima, para tentar entender por que a minha vida não prosperava, eu tinha me exilado lá na minha mãe por 6 meses no interior de São Paulo e comecei a estudar, comecei a buscar respostas. Por que a minha vida não estava indo para frente? Nessa época, eu abri mão de muitas coisas para poder focar no meu espiritual. Porque eu já entendia que se o meu espiritual não estivesse caminhando bem, eu não conseguiria fazer a minha vida material e pessoal prosperar. Foi quando eu realinhei o meu espírito, a minha mente e o meu corpo e comecei a ter experiências diferentes aqui nessa existência. E foi com essas experiências que um dia mais pra frente eu pretendo contar aqui, porque tudo tem um tempo para acontecer. Foi nessas experiências que eu comecei a ter algumas visões, através de meditação, sonhos conscientes e bem lúcidos. E tive uma orientação divina através de um guia, não sei como você gosta de chamar, um guia, uma entidade espiritual, um ser de luz, chama do que você quiser. Mas eu pedi essa orientação para eu poder entender o porquê que certas coisas na minha vida estavam acontecendo daquela maneira. Só que eu precisei abrir mão de muitas coisas para que pudesse chegar essas respostas até mim. Então eu quero que você entenda que obter as respostas do porquê a sua vida sua vida material, né, a prosperidade não está de fato ainda se manifestando na sua vida, está muito relacionada com a busca e o desejo de querer evoluir espiritualmente. Aí, sempre vai ter alguém que vai jogar um comentário embaixo dos vídeos e vai falar assim: ah, Eduardo, mas eu conheço um monte de gente que não desenvolve nada de vida espiritual e a pessoa já é rica, é milionária, tem carrão, não sei o que, já construiu casa, é milionário. Sim, é verdade. Só que essa pessoa deve ter vendido a alma dela para um ser negativo. Tem pessoas que faz isso? Tem. E está cada vez mais explícito isso. Tem pessoas trocando essa vida dessa existência, uma única existência,
para obter tudo desse mundo, esquecendo da vida eterna. Por incrível que pareça, está cada vez mais explícito. Esse é o véu da ilusão, cada vez mais se rompendo para nós. A verdade vindo à tona. Mais do que nunca, a Matrix sendo descortinada na nossa cara. Está cada vez mais claro. E você que assiste esse tipo de conteúdo vai ficar cada vez mais consciente da verdade deste mundo que a gente vive. Por isso esse canal tem o intuito de ajudar você a prosperar em todas as áreas. Eu quero que você sinta a energia da prosperidade em todos os âmbitos da sua vida, não só no mundo material. Mais uma vez vou repetir, antes que você queira prosperar no mundo material, você tem que buscar primeiro o reino dos céus e tudo ou mais vos será acrescentado. E o reino dos céus qual é? O reino da verdade, da fonte criadora, que tudo é, em que tudo está. Quando você se alinha com a fonte que tudo é, você obtém a verdade. E a verdade, ela está cada vez mais escancarada na nossa cara. Então, para a gente encerrar esse vídeo e você entender de fato que para prosperar neste mundo terreno, você precisará cuidar desses bloqueios, dessas travas emocionais que estão dentro de você, que pode ter sido gerado de existências anteriores ou dessa mesma existência, de contratos inconscientes que talvez você não se lembre, mas que você sente lá no fundo que tem. Porque se você começar a analisar a sua vida e começar a ver que você teve oportunidades, que você teve momentos importantes, que você teve pessoas que poderiam ter te ajudado e não conseguiu porque de alguma forma se afastaram de você, já está explícito. Você é uma pessoa que faz o dinheiro chegar até você, mas ele não para na sua vida. Então, tem alguma coisa aí, ó, lá no inconsciente, afastando essa energia do dinheiro, do material, da prosperidade da sua vida. Começa a refletir se faz sentido para você isso. E aí a gente se vê então até os próximos vídeos. Deixa aqui embaixo seu comentário se fez sentido. Não se esquece de se inscrever nesse canal e deixa o seu joinha aqui, tá bom? Um grande abraço para você. Até lá.